No auge de sua carreira, a reputação e o comportamento de Sean Diddy Combs eram tão controversos que até o grande e poderoso Mike Tyson, conhecido por sua presença intimidadora dentro e fora do ringue, lidava com cautela ao seu redor. Atualmente, as reações a vídeos de décadas passadas, como o famoso encontro desconfortável entre Diddy e Tyson, ressoam de maneira diferente. O que antes poderia ser visto como brincadeiras inofensivas, hoje revela um comportamento mais problemático, que muitos se perguntam como passou despercebido por tanto tempo. Essa reavaliação pública não apenas questiona o comportamento de Diddy, mas também revela aspectos sombrios de sua carreira e personalidade que agora estão vindo à tona devido às graves acusações contra ele. Sean Diddy Combs, sinônimo de sucesso e carisma, tem sido uma figura proeminente na indústria musical desde que ganhou fama nos anos 90. Fundador da Bad Boy Records, Diddy não apenas impulsionou as carreiras de artistas icônicos como The Notorious B.I.G., Faith Evans e Mace, como também demonstrou ser um empresário astuto, expandindo sua influência muito além da música. Com sua incursão na moda através da linha de roupas Sean John e sua participação no setor de bebidas com o vodka Ciroc, Diddy se tornou um magnata cujo poder e influência se estendiam por diversas indústrias. Sua imagem pública sempre foi a de um homem implacável, sempre no controle e sempre presente nos eventos mais glamurosos. Durante décadas, essa fachada permaneceu intacta, com Diddy celebrando festas extravagantes, convivendo com a elite de Hollywood e se consolidando como um ícone cultural. No entanto, o que acontecia nos bastidores, como revelou o recente escrutínio, é uma história muito diferente e muito mais sombria. Tudo começou a desmoronar em março de 2024, quando agentes de segurança nacional realizaram batidas simultâneas em suas propriedades em Miami e Los Angeles, como parte de uma investigação relacionada ao tráfico sexual. As imagens de dois de seus filhos, Justin e Christian, algemados na entrada de uma das propriedades, causaram comoção na mídia. Embora os advogados de Diddy tenham rapidamente negado qualquer envolvimento de seu cliente, a gravidade das acusações era inegável. As acusações incluíam tráfico sexual, associação criminosa e transporte para a prostituição, o que colocou a reputação de Diddy em xeque de maneira sem precedentes. As acusações não pararam por aí. Nas batidas, as autoridades também encontraram armas ilegais, incluindo 3 rifles AR-15 com números de série desfigurados. Com o tempo, à medida que as investigações avançavam, vídeos antigos de Diddy começaram a ressurgir, o que levou muitos a reavaliar seu comportamento passado sob uma nova ótica. Um desses vídeos, que havia sido esquecido até então, foi uma gravação de 1998 em que Diddy e Mike Tyson têm uma interação desconfortável em um programa de televisão apresentado pelos irmãos Wayans. Este clipe de 1998 mostra o que começa como uma entrevista aparentemente informal entre Diddy e Tyson. Diddy conta uma anedota sobre ter caído no palco, o que por si só não teria nada de estranho, mas o que realmente chamou a atenção dos espectadores foi o momento em que Diddy, enquanto relatava essa história, colocou sua mão sobre a perna de Tyson de maneira desconfortável. Tyson, visivelmente incomodado, afastou a mão de Diddy e, com uma piada, mostrou ao público o anel e o relógio do magnata, desviando a atenção do desconforto. Apesar do claro sinal de mal-estar de Tyson, Diddy voltou a colocar sua mão no mesmo lugar, o que fez com que Tyson se afastasse visivelmente no sofá. A linguagem corporal de Tyson não passou despercebida nas redes sociais, e os internautas rapidamente rotularam o vídeo como estranho. Muitos se perguntaram como ninguém havia notado o comportamento inadequado de Diddy naquela época. Um usuário na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, comentou: "Ele não só afastou a mão, mas depois se reposicionou mais longe de Diddy." Outro acrescentou: "Isso é mais do que desconfortável. Claramente ele está sentindo uma vibração inadequada." Esses comentários refletem a mudança na percepção pública em relação a Diddy, onde suas antigas interações, antes vistas como brincadeiras inofensivas, agora são interpretadas como parte de um padrão de comportamento preocupante. Esse vídeo, no entanto, é apenas a ponta do iceberg.
A imagem cuidadosamente elaborada de Diddy, que o apresentava como um homem de negócios bem-sucedido e magnata da música, desmoronava diante das crescentes acusações e revelações sobre seu comportamento passado. Enquanto Diddy enfrenta graves acusações de tráfico sexual e crimes relacionados, o público também começou a reavaliar outras interações desconfortáveis do passado, algumas das quais envolvem celebridades renomadas. Mike Tyson, por sua vez, também teve uma vida marcada por controvérsias legais e problemas pessoais. Muito antes do incidente televisionado com Diddy, Tyson foi condenado em 1992 pelo estupro de Desiree Washington, uma participante de concurso de beleza de 18 anos. Apesar de sua defesa, Tyson foi sentenciado a 6 anos de prisão, embora tenha sido libertado após cumprir menos de 3 anos. Esse incidente deixou uma marca duradoura em sua reputação, apesar de seus esforços para reconstruir sua vida e carreira nos anos subsequentes. Ao longo dos anos, Tyson enfrentou problemas legais e pessoais, mas sempre manteve uma imagem pública de redenção, algo que contrasta fortemente com a atual percepção de Diddy. Ao longo de sua carreira, Diddy também enfrentou uma série de desafios legais, embora nenhum tão grave quanto as atuais acusações de tráfico sexual. Em uma batida que ocorreu em 25 de março de 2024, as autoridades encontraram não apenas evidências relacionadas ao tráfico sexual, mas também provas de outras atividades ilegais. À medida que a investigação avançava, surgiram mais detalhes sobre o estilo de vida de Diddy e as festas extravagantes que ele organizava, conhecidas como White Parties. Essas festas, que atraíam a elite de Hollywood, agora estão sendo reavaliadas sob uma nova perspectiva. Durante uma dessas festas, em um vídeo que ressurgiu recentemente, Diddy aparece falando com uma taça de champanhe na mão, dirigindo-se às crianças presentes e dizendo que tem 1 hora para sair. O que parecia uma simples advertência para que as crianças deixassem a festa antes de começar a diversão de verdade, agora é interpretado como um sinal sinistro à luz das acusações de tráfico sexual. Convidadas dessas festas apresentaram denúncias escandalosas, afirmando que Diddy utilizava o evento para forçar as mulheres a realizarem atos sexuais com os convidados, depois de embriagá-las e gravar os encontros para garantir que elas não falassem. As descrições desses eventos pintam um retrato perturbador de um homem que controlava suas vítimas por meio de abuso físico, emocional e ameaças, utilizando seu poder e influência para mantê-las sob seu controle. Esses vídeos ressurgidos são apenas parte de uma série de provas que começaram a aparecer nas redes sociais e na mídia. Em particular, a relação de Diddy com o jovem Justin Bieber também foi alvo de escrutínio. Em um vídeo de 2009, intitulado As 48 Horas de Justin Bieber com Diddy, mostra o então adolescente de 15 anos passando um fim de semana com Diddy. O que na época parecia um gesto extravagante, como presentear Bieber com um veículo de luxo, agora é visto como uma tentativa de exercer controle sobre o jovem cantor. Durante o vídeo, Diddy menciona que lhe foi dada a custódia de Bieber por 48 horas, uma declaração que, no contexto atual, levantou muitas sobrancelhas. À medida que mais imagens de Diddy e Bieber circulavam pelas redes, os internautas começaram a questionar a natureza de seu relacionamento. Em particular, um clipe de 2021 que mostra Diddy revistando Bieber durante um abraço alimentou as especulações sobre se Diddy estava verificando se Bieber tinha um microfone oculto. Esse tipo de interação, combinada com as crescentes acusações contra Diddy, levou muitos a questionar se sua relação com estrelas jovens como Bieber era tão inocente quanto parecia. A cantora Jaguar Wright, conhecida por suas afirmações controversas sobre a indústria musical, fez declarações explosivas sobre as intenções de Diddy com Bieber. Em um vídeo recente publicado no TikTok, Wright afirmou que Diddy havia tentado controlar Bieber por anos, mas que só conseguiu quando Usher, que também havia sido mentor de Bieber, entregou temporariamente a custódia do jovem durante aquele fim de semana. Embora essas acusações não tenham sido verificadas, elas ressoaram fortemente nas redes sociais, especialmente dado o contexto das investigações atuais. Wright insinuou que Diddy havia procurado influenciar Justin Bieber por um longo tempo e que Usher, outro ícone da música que teve uma relação próxima com Diddy em seus anos formativos, finalmente facilitou esse acesso. Wright continuou dizendo que, quando Usher estava encarregado da gestão de Bieber,
concedeu a Diddy acesso ao jovem durante 48 horas, sugerindo que esse movimento poderia ter sido mais estratégico do que parecia na época. Essas afirmações geraram uma avalanche de especulações online. Um usuário da rede X, conhecido como Shadow of Ezra, postou um vídeo detalhando as acusações de Wright, sugerindo que havia muito mais do que o público sabia sobre as relações de Diddy com artistas jovens. Embora esses rumores permaneçam sem confirmação, eles atiçaram ainda mais o fogo em torno das controvérsias que cercam Diddy, gerando mais interesse nas investigações em andamento. O nome de Usher também surgiu de forma polêmica. Dias depois de essas acusações começarem a circular, Usher apagou repentinamente todos os seus tweets, o que levou a uma onda de especulações sobre se ele estava tentando esconder algo ou se distanciar das crescentes controvérsias. Em um tweet viral, o criador de conteúdo Matt Wallace escreveu: Usher acaba de apagar todos os seus tweets. As fitas de Diddy estão prestes a mandar centenas de famosos para a cadeia. Embora Usher tenha explicado posteriormente que sua conta havia sido hackeada, a exclusão repentina de suas postagens gerou ainda mais suspeitas entre o público. O caso de Diddy havia começado a estender suas ondas a outras figuras da indústria musical, colocando no centro das atenções aqueles que estiveram próximos dele durante sua carreira. Além das interações com celebridades e estrelas jovens, a atenção sobre as white parties de Diddy também aumentou. Essas festas, que por anos foram consideradas eventos de luxo e exclusividade em Hollywood, adquiriram um novo significado perturbador. Em entrevistas recentes, algumas mulheres que frequentaram as festas começaram a compartilhar suas experiências, revelando que o que na época parecia uma noite glamurosa escondia uma realidade mais sombria. Várias convidadas afirmaram ter sido drogadas nessas festas e forçadas a participar de atos sexuais sob a supervisão direta de Diddy e outros membros poderosos da indústria. Uma das acusadoras, cujo nome foi protegido por razões de segurança, descreveu as festas como uma armadilha. Eles faziam você se sentir especial, como se você fizesse parte da elite, disse. Mas depois de algumas bebidas, você já não podia controlar o que estava acontecendo. Tudo era tão rápido, e quando você se dava conta do que estava acontecendo, já era tarde demais. Eles te manipulavam, te filmavam, e você sabia que se tentasse dizer algo, eles te destruiriam. Eles tinham o controle completo. Esses testemunhos vieram à tona graças aos esforços de várias organizações que apoiam sobreviventes de abuso sexual, que têm ajudado as vítimas a contar suas histórias de forma segura. Em meio a essas revelações, outro vídeo ressurgiu, desta vez de uma aparição de Diddy no Late Night with Conan O'Brien em 2002. Na entrevista, Diddy falava sobre como organizar as melhores festas, mencionando entre risos que você precisa de mulheres, álcool e alguns quartos com trancas nas portas. Embora na época isso tenha sido recebido com risadas por parte de Conan e do público, hoje essas palavras soam assustadoras, especialmente considerando as atuais acusações contra ele. O tom da conversa, que na época foi considerado humorístico, agora é interpretado de maneira muito diferente. Com muitas pessoas nas redes sociais expressando sua indignação pelo comportamento de Diddy. Esses vídeos ressurgidos, juntamente com as acusações que o cercam, lançaram uma sombra sobre a imagem cuidadosamente construída de Diddy. Ao longo de sua carreira, Sean Combs foi visto como um homem que tinha tudo: sucesso, poder e uma influência incrível dentro e fora do mundo do entretenimento. No entanto, à medida que mais detalhes de sua vida privada vêm à tona, essa imagem começou a desmoronar, revelando um homem que, segundo os promotores, usou sua posição de poder para controlar e explorar outros. Enquanto isso, Diddy foi transferido para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, MDC Brooklyn, uma prisão federal conhecida por suas duras condições. O MDC Brooklyn abriga mais de 1.200 detentos e tem sido palco de múltiplas controvérsias ao longo dos anos. Desde denúncias de negligência até surtos de violência entre os presos, o centro tem sido criticado por defensores dos direitos humanos e ex-detentos. Diddy, que está acostumado a um estilo de vida luxuoso, tem experimentado uma realidade dura desde que entrou neste centro. Relatos internos sugerem que, desde sua chegada, ele tem estado paranoico com a possibilidade de ser envenenado, o
que o levou a se recusar a comer a comida que lhe é fornecida. O medo de Diddy não é infundado. Nos últimos anos, vários detentos no MDC Brooklyn morreram em circunstâncias suspeitas, seja por violência dentro da prisão ou por negligência do pessoal. Em 2019, uma queda de energia de 8 dias deixou os detentos em condições gélidas, sem acesso a aquecimento ou água quente, o que resultou em uma ação coletiva e uma indenização de 10 milhões de dólares. Em junho de 2023, Uriel White, de 37 anos, foi esfaqueado até a morte em uma briga dentro do centro. Esse incidente sublinhou ainda mais a natureza violenta e caótica do MDC, o que aumentou a ansiedade de Diddy enquanto aguarda seu julgamento. Diddy, que foi colocado em uma unidade especial ao lado de outros presos de alto perfil, como o fraudador de criptomoedas Sam Bankman-Fried, enfrenta um longo e difícil caminho pela frente. A pressão das condições carcerárias, combinada com o peso das acusações contra ele, começou a cobrar seu preço. Segundo fontes próximas à situação, Diddy tem tido dificuldades para se adaptar à vida na prisão e pediu para ser transferido para uma unidade mais segura dentro do centro, citando preocupações com sua segurança pessoal. O Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn não é estranho a abrigar presos de alto perfil. Outros notáveis, como R. Kelly e Ghislaine Maxwell, também passaram um tempo na prisão enquanto enfrentavam seus próprios julgamentos. Kelly, o famoso cantor de R&B, descreveu sua experiência no MDC como mentalmente paralisante. Segundo sua advogada, Nicole Blankbecker, Kelly foi submetido a um tratamento abusivo, sendo forçado a cantar para os guardas e enfrentando condições miseráveis dentro da prisão. Ghislaine Maxwell, por sua vez, experimentou uma severa perda de peso e saúde mental, deteriorada durante seu tempo no MDC, o que levou seus advogados a descrever as condições do centro como desumanas. O caso de Diddy, no entanto, se distingue pela magnitude das acusações contra ele e pela crescente atenção midiática que atraiu. À medida que mais pessoas vêm à tona com suas próprias histórias de abuso e exploração, as consequências legais e sociais para Diddy se intensificam. Com o tempo, ele se tornou um símbolo de como o poder e a influência podem ser usados para o mal, e sua história serve como um alerta para outros na indústria do entretenimento. Apesar dos esforços de sua equipe legal para descartar as acusações, as provas contra Diddy parecem esmagadoras. As gravações das chamadas freak-offs, nas quais mulheres eram supostamente envolvidas em atos sexuais sob coação, foram essenciais na construção do caso contra ele. Além disso, a crescente lista de testemunhas e sobreviventes dispostas a testemunhar contra ele fortaleceu ainda mais o caso. A queda em desgraça de Diddy não só afeta seu legado na indústria da música, mas também gerou uma série de questões sobre a cultura do silêncio que parece ter permitido que esse tipo de comportamento continuasse sem ser desafiado por tanto tempo. As indústrias do entretenimento, moda e bebidas, todas áreas nas quais Diddy tinha grande influência, começaram a se distanciar dele à medida que as acusações se tornam mais públicas. Marcas como Ciroc emitiram declarações se distanciando de qualquer associação com Diddy e eventos programados com sua participação foram cancelados. Enquanto o caso continua a se desenrolar, o que está claro é que o nome de Sean Diddy Combs nunca mais será visto da mesma maneira. O que uma vez foi sinônimo de sucesso e glamour, agora está irrevogavelmente ligado a um dos maiores escândalos da indústria do entretenimento em anos recentes.